Então, pessoal, né? Que dia, senhores, que dia para o Brasil, 2 de setembro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, fatídico dia em que a primeira turma do STF babou o saco do Alexandre de Moraes e, de forma unânime, né, ou quase unânime, confirmaram a decisão do Xandão a respeito da suspensão do X, uma decisão completamente absurda, arbitrária, é claro, né? E bastante confusa. No final das contas, ninguém sabe muito bem o que está proibido, o que não está proibido, se tem multa, se não tem multa. Ficou uma coisa assim meio vaga, meio suspensa no ar. Enfim, é a bagunça jurídica que esse pessoal criou no Brasil, estabeleceu, e aí agora todos nós pagamos o preço dessa completa confusão, né? A verdade é que ainda circulam boatos de bastidores que a escolha do Alexandre de Moraes, novamente, foi uma escolha dele. Ele nem precisava colocar esse tema em votação, a decisão monocrática não obriga o ministro que a tomou a fazer isso, mas ele escolheu levar para a primeira turma, onde ele tinha os amiguinhos dele ali para votar em conjunto, e não mandou para o plenário, onde, primeiro, todos votariam, e segundo, haveria debate entre os ministros, isso seria transmitido e tudo mais. Aquele típico julgamento que a gente conhece do STF, né? Parece que isso aqui causou desconforto entre os ministros da Suprema Corte. Não há, pelo menos é o que dizem conversas de bastidores, uma unanimidade quanto a esse tema e quanto às ações do senhor Alexandre de Moraes, né? Obviamente a repercussão disso foi muito ruim. É curioso também pensar que a Carmen Lúcia teve a coragem, até coloquei na aba de comunidades aqui do meu perfil, no meu canal, né? A respeito disso, que a Carmen Lúcia falou que, na verdade, a função do STF é resguardar as liberdades e impedir a censura. Promovendo censura, as definições de duplo pensar atingiram um novo patamar com essa senhora aqui, com essa idosa, né? Então, a repercussão disso foi muito ruim, como era de se esperar, na sociedade de forma geral, no pessoal da oposição. Acho curioso isso, né? Outro ponto interessante dessa história, né? Até a mídia tem tratado isso, né? Oposição está contra Alexandre de Moraes, né? A oposição se posiciona contra o STF. Oposição ao quê? Ao STF não existe oposição, existe oposição ao governo vigente, né? Essa coisa de que o STF está coladinho com o governo Lula é tão cristalina que a grande mídia já trata isso, né? Que a oposição ao governo Lula automaticamente é oposição ao STF também. Tão descarado que tá esse negócio, né? Mas aqui o Partido Novo protocolou uma ação no STF contra a suspensão, né? Obviamente isso aqui não vai dar em absolutamente nada, né? Alexandre de Moraes julgou que Alexandre de Moraes está certo. De novo, né? Também o abaixo-assinado pelo impeachment do Alexandre de Moraes já chega a 1,3 milhão de apoiadores. Não vai dar em nada também, obviamente, isso aqui não é vinculante, né? Mas o grande ponto pode ser mesmo a convocação aí, a preparação, melhor dizendo, para as manifestações agora no dia 7 de setembro, que terão como principal pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos ver que atitude que ele vai tomar contra isso aqui. Vejo essas manifestações como fundamentais, até como um termômetro a respeito de qual será o próximo passo ditatorial desse senhor careca, né? Vamos conversar então sobre esse assunto aí, sobre essas notícias, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito. Confira a sua inscrição também, que às vezes ela some, sabe-se lá por qual motivo. Você pode se tornar patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, curiosamente no meu vídeo antecipando a votação, eu fiz a minha previsão de qual seria o passo lógico do STF para não agravar a crise. Depois eu tive acesso a umas notícias aqui que me dão um outro ponto de vista, mas isso é tema para outro vídeo que eu vou gravar ainda a respeito desse tema, né? Mas eu falei que no máximo em 24 horas a gente saberia se eu estava certo ou errado, né? E na verdade foi muito mais cedo do que isso, o resultado saiu. Logo de manhã já tinha 2 votos favoráveis ao Xandão, o dele próprio e do Flávio Dino, e na sequência todos seguiram o voto do Alexandre de Moraes,
com uma pequena exceção a respeito daquela multa que foi uma ressalva feita pelo Luiz Fux, né? E aí, a bem da verdade, já vi falar por aí que a multa está suspensa, aquela multa de 50 mil reais. Eu não tenho muita certeza, mas vamos lá, né? Essa multa para início de conversa é ilegal. Já falei sobre isso aqui também, você já viu isso em outros lugares. Ninguém pode ser multado sem ser intimado, sem ser citado como parte de um processo desse tipo aqui. Uma decisão judicial precisa ser conhecida pelas partes que ela toca, né? Então, se eu sou citado ali, porque vou ser multado 50 mil reais se eu acessar o Twitter por meio de subterfúgios, eu tenho que ser citado, eu tenho que ser intimado pessoalmente, né? Como o Alexandre de Moraes intima terceiros e eu vou ser multado por conta disso. É um absurdo completo e o Luiz Fux colocou esse ponto aí, inclusive, né? Acredito que muitos tenham ficado incomodados com essa questão lá no STF, né? Com banir o Twitter. Isso aí já aconteceu com o Telegram antes, enfim, isso não incomoda essa galera não, mas o Luiz Fux fez essa ressalva. Para mim, essa ressalva dele não muda o teor da decisão do Alexandre de Moraes, mas a verdade é que ninguém sabe o que a decisão dele realmente fala. Ele mudou o tom da decisão original, isso ficou extremamente confuso e eu tô acessando o Twitter normalmente, inclusive, né, sem subterfúgios nem nada do tipo. Entro no site, digito, tá lá funcionando para mim normalmente. Ninguém sabe exatamente qual é o patamar atual, voltou, parece que o Twitter voltou para um monte de gente, tá uma bagunça completa essa história, essa é a grande verdade. O Alexandre de Moraes está se enrolando bastante nesse caso, né, complicando a situação. A turminha dele votou favoravelmente aí com muita tranquilidade. Outro ponto importante, né, Flávio Dino e Cristiano Zanin, 2 indicados pelo Lula deste mandato compondo essa turma aqui, né? E aí é um ponto que eu falo desde antes das eleições. Um monte de gente fazendo L ou falando que não, só queremos tirar o Bolsonaro do poder, né? E que na prática é fazer o L. O pessoal da MBL fez isso, João Amoedo e vários outros, né? Na prática apoiando o retorno do Lula. E eu falava, olha, não é só o Lula chegar no cargo, não é só ele assumir o cargo, né? O pessoal dizia, não, o Lula vence as eleições, a gente tira ele, faz um impeachment. Caramba, o cara tá aí há quase 2 anos e não há a menor possibilidade nesse momento de rolar um impeachment para o Lula. Se tem alguém que está sendo beneficiado por esses arroubos ditatoriais do Xandão, é o Lula, porque ele saiu do foco das notícias e isso é importantíssimo para a manutenção dele no poder, principalmente nesse contexto de eleições municipais, né? Então, eu já alertava para isso lá atrás. Olha, o Lula vai poder indicar 2 nomes muito cedo para o STF e não tem impeachment do Lula que tire esses caras de lá depois. Tá aí o preço dessa escolha desses oportunistas aí supostamente de direita, mas que fizeram L diretamente ou na prática nas eleições, né? Fica aí a ressalva, mas conforme eu falei, parece que há um desconforto aí entre os colegas do Alexandre de Moraes lá no STF, né? Então, em tese, pode ser que mais da metade do STF não concorde com Alexandre de Moraes. Foram 5 votos aqui favoráveis a ele, incluindo o próprio voto dele. Pode ser que os outros 6 pensem diferente. Não colocaria minha mão no fogo por isso, definitivamente, né? Mas há muito o que indica que o Barroso está um pouco incomodado com essa situação toda aí. Inclusive, há aquela conversa lá que eu falei, inclusive, do inquérito das fake news, do possível arquivamento aí e tudo mais, né? Então, o pessoal aqui da Revista Oeste disse que eles ouviram alguns ministros, né, da corte a esse respeito, e eles reclamaram o seguinte, que um caso como esse aqui não pode ser enviado para uma turma específica porque ele faz parte de um inquérito do STF, que é o das milícias digitais, né? Ou seja, o tribunal como um todo deveria ser responsável por julgar essa questão. E isso sendo tratado no tribunal, no plenário, um julgamento presencial, transmitido e com debate entre os ministros. É uma situação completamente diferente
E aí a gente poderia ver o circo pegando fogo ali, né? O fogo no parquinho, com certeza, com algum bate-boca entre os ministros ali e tudo mais, né? Mas isso aí não foi a escolha do Alexandre de Moraes. Se ele escolheu a primeira turma é porque ele não queria propor o tema para o plenário, ele sabia que não teria o respaldo dos demais ministros. Para ele, para o fortalecimento da imagem e da decisão dele, seria muito melhor levar essa história lá para todo mundo assinar embaixo, né? Foi aonde era mais seguro e deu algum verniz de legitimidade institucional que não vale absolutamente nada porque a decisão dele por si só é ilegítima, é ilegal, né? Curiosamente, a Carmen Lúcia, no seu voto, falou, né, que o STF aqui tem como a função principal resguardar as liberdades e impedir condutas censórias, né? Fala sério, né, Carmen Lúcia? Esse é o duplo pensar de 1984 na sua forma mais pura, né? E olha só, ela estudou Paulo Freire, não é possível, porque ela escreve terrivelmente mal, ou quem escreve os votos para ela vai saber, né? Escreve terrivelmente mal com aquele tipo de jogada de palavras que o Paulo Freire fazia muito e ficava uma bosta sempre, né? Olha só o que ela escreveu. O Brasil não é xepa de ideologias sem ideias de justiça, né? Fazendo brincadeirinha. Ideologias sem ideias de justiça. Onde possam prosperar... Olha que coisa ridícula, piegas isso aqui. Onde possam prosperar interesses particulares embrulhados no papel crepom de telas brilhosas. Telas brilhosas, celular que ela tá falando, né? Telas brilhosas sem compromisso com o direito. Imagina ela escrevendo isso e falando, nossa, isso aqui tá muito legal. Lacrei com isso aqui, né? É uma sociedade com mais de 200 milhões de habitantes querendo civilização e civilidade, né? Não tenho certeza se todos os 22 milhões de usuários do Twitter concordam com a senhora Carmen Lúcia, né? Mas deixa ela para lá. Então, essas tentativas aqui do Partido Novo de protocolar uma ação no STF, né, ação de descumprimento de preceito fundamental, né, pode ser uma jogada para levar o tema para o plenário, pode ser interessante isso aqui e tudo mais, né, mas não tenho muita certeza se isso vai prosperar, acredito que não. O abaixo-assinado, conforme eu falei, é interessante para mostrar o descontentamento com Alexandre de Moraes, mas esse cara não é eleito, não depende do apreço popular e nenhum abaixo-assinado é vinculante, o Pacheco não vai posicionar aí um impeachment por conta disso, né? Aliás, o Pacheco se encontrou com Alexandre de Moraes no dia 30, no dia dessa decisão. Pois é, mas isso é tema para outro vídeo, né? Agora, o 7 de setembro, sim, pode ser uma coisa interessante, principalmente se tiver discursos inflamados contra o Alexandre de Moraes, se tiver uma participação popular massiva, porque vai lançar luz sobre a questão. Qual será o próximo passo do Xandão? Ele vai perseguir todos os que estiverem nessa manifestação aí, vai seguir nesse rumo, porque a essa altura do campeonato eu já não duvidaria de mais nada. Mas me diga aí, o que você achou dessa história toda, do resultado lá no STF? Você acha que o Xandão tá com a bola toda? Você acha que tem uma ala do STF que não está satisfeito com o andamento dessa história? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.